Oi pessoal, boa noite. Hoje eu vou fazer um vídeo desde casa. Eu tava esperando tudo isso acabar, eu já não queria saber mais nada. Tava bem ligado nas notícias, nos jornais. E acabou ontem noite de domingo, depois de diálogos entre o governo e os líderes indígenas, após protestos muito fortes na cidade de Quito e após o bloqueio geral de todo o país. Eu tava esperando isso acabar para falar e acabou ontem noite, depois hoje eu tive que trabalhar. Eu tive que fazer muito trabalho no final de semana e tava assim, tipo, ligado nas notícias e tendo que trabalhar ao mesmo tempo. Então não tinha eu cabeça para fazer vídeo. Mas agora eu vou dar um resumo da situação, do que aconteceu e um pouco a minha opinião. O país tudo foi bloqueado. As rodovias principais bloqueadas. Nas cidades, ruas bloqueadas. E tudo bloqueado principalmente pelos indígenas, que estavam sendo dirigidos pela liderança deles, que estava lá em Quito. Em Quito foi a pior situação. Lá, como eu falei em um dos meus vídeos, quando os indígenas chegam lá tem guerra. Só que essa vez foi muito mais forte do que sempre. A guerra foi guerra mesmo, foi guerra como nunca. Os protestos anteriores com outros presidentes era uma coisa que não tinha passado mais de 4, 5 dias. Essa vez foi 11 dias de protestos que teve. Se vocês querem ver um resumo do que os protestos fizeram na cidade de Quito, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo um vídeo com imagens dos destroços na cidade capital. Teve 8 mortos, mas esses 8 mortos não são todos, sim, a causa da polícia ou os militares atacando. Tem muitos rumores, tem muitas versões do que aconteceu e agora eu espero, e os equatorianos esperamos, que tenha investigação dos sucessos que aconteceram. A repressão policial foi forte, sim, e às vezes teve excesso de força. Só que também teve manifestantes que foram só vândalos, que destruíram parte da cidade, como vocês podem conferir no vídeo. Isso que aconteceu ali no vídeo, o fogo, isso não foi a polícia. Dos dois lados teve coisas ruins, teve excessos. Então, após 10 dias, no dia sábado, o governo falou que eles queriam ter diálogo com os indígenas. E eles aceitaram fazer o diálogo o dia domingo com a ONU e outras organizações internacionais como testemunhas. Também para garantir o que eles dialogarem no dia domingo. Então, no dia domingo teve o diálogo, teve transmissão na televisão nacional, só que o diálogo não foi diálogo mesmo. Os indígenas se sentaram e falaram para o presidente: você derruba esse mandato de aumento dos combustíveis e eliminação de subsídios e daí nós falamos. Então, esse diálogo não era. O presidente estava falando também que ele não podia aceitar porque isso está dando uma vantagem para o contrabando e para o narcotráfico. Mas o líder dos indígenas, o líder nacional, Jaime Vargas, falou: você derruba isso? A gente não fala. Isso é tudo o que a gente quer. Você derruba isso e daí nós falamos. O presidente, depois de 1h30, 2 horas de discussão em privado, porque eles não falaram isso depois em público, o presidente decidiu derrubar essa ordem com a eliminação do subsídio dos combustíveis. Hoje, segundo o presidente, já assinou o decreto-lei, onde os subsídios voltam a ficar com normalidade de novo, e terça, a partir das 0 horas, daqui a pouco, vai ter outra vez os combustíveis com os preços subsidiados. Vai ter novas medidas, vão ser medidas diferentes, novas, para focalizar os subsídios para eles chegarem em pessoal que precisa de verdade. A normalidade começa a voltar ao país, as vias estão sendo abertas de novo, já estão abertas acho que todas, porque ainda tinha tudo em várias das rodovias principais. Na cidade de Quito, que é onde foi o pior desastre, eles organizaram para limpar hoje o que eles falam aqui de minga. Minga é uma palavra indígena para limpeza geral, tipo do povo de um bairro inteiro se organizando para limpar. O transporte nas cidades estava trabalhando normalmente,
mas ainda com preços velhos, porque só hoje, segunda tarde, se assinou o decreto-lei derrubando o antigo decreto de aumento dos combustíveis. O decreto diz que só a partir das 0 horas da terça é que os combustíveis voltavam a ser subsidiados. Então, também por isso, não tem transporte interprovincial, que é o transporte de estado a estado. Os motoristas estão esperando o subsídio voltar nos postos para eles encher o tanque dos carros de novo. As conclusões, o que eu acho, na minha opinião, o bom, o ruim e o que eu dou para benefício da dúvida. O bom, o melhor, a paz retornou ao país. Nós podemos voltar a trabalhar, nós podemos voltar a falar, discutir, debater por medidas melhores. Algo que dá para notar muito é a resistência dos indígenas, a organização que eles tiveram, mesmo tendo opiniões encontradas, porque a dirigência indígena, eles não falavam de diálogo mesmo, eles só estavam exigindo desde o seu ponto de vista, e eles não estavam aportando soluções além de derrubar o decreto. Eles demonstraram ser um povo muito organizado. Isso aí ficou muito bom. 3. Os policiais e os militares. Isso aqui é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas os policiais e os militares, eles não atiraram no seu povo. Teve muito excesso policial, sim. Tá em vídeos isso sim. Mas só em 11 dias de protestos teve 8 mortos. 8 mortos, e os 8 mortos não foram todos por causas diretas dos policiais. Isso ainda está sendo investigado, porque teve 3 que eles caíram de uma ponte ou fugindo, eles se jogaram de uma ponte, uma coisa assim, que ainda está sendo investigado. Mas não foi que os policiais atiraram neles. Por exemplo, na Venezuela, só em uma semana, tipo 7 dias, ainda menos dos protestos que estiveram aqui em janeiro de 2019, teve 30 mortos. Então imagina. Então os policiais aqui, eles não quiseram atirar no povo, e teve até lugares onde os policiais e os militares foram retidos pela população dali, pelos indígenas. Tivesse sido outro país, tivesse sido outro pessoal, e os militares, os policiais, eles iam disparar primeiro antes do que ser retidos pelas comunidades. O ruim, a selvageria que teve dos protestantes, muitos deles indígenas, sim, mesmo organizados, tava muito pessoal que estava muito furioso, cheio de raiva. Eles nem estavam falando por essas medidas, pensando em nada, só seguindo ordens da liderança indígena, e destruíram Quito, destruíram muitos lugares. E sim, pode ser que teve infiltrados ali nos protestos também, só que teve muitos indígenas também ali que fizeram essas coisas más. O país foi bloqueado por eles. Teve cidades que ficaram sem gás, sem água, a causa deles, a causa dos bloqueios deles. O país perdeu muito por esses bloqueios. 2. Os excessos policiais também. É verdade, como eu falei. Tem vídeos ali onde os policiais, eles bateram assim, ó, tipo 8 policiais contra uma pessoa só. As perdas em patrimônio e para recuperar vão ser mais de $500 mil. Isso só falando do patrimônio arquitetônico da cidade, assim, ruas, rodovias que foram destruídas. E quem vai pagar isso? Todo mundo. Tem governos de outros lados, organizações que eles querem ajudar com a recuperação, mas isso vai vir, na maioria, dos bolsos dos equatorianos e dos quiteños. As perdas para o país. O país perdeu muito em turismo. Por quê? O país estava bloqueado, as rodovias, não teve turismo. No feriadão, que era esse final de semana, desde sexta até domingo, não teve como viajar. As reservas de hotéis foram canceladas, porque não tinha nada. Agora, também as perdas a futuro, de pessoal que não vai querer vir, porque o Equador fica com uma cicatriz, sem contar os alimentos que não chegaram nos lugares. Teve muitas perdas que ainda estão sendo contabilizadas. E, por último, eu dou, e muito pessoal também dá, o benefício da dúvida ainda para as novas medidas que vão substituir as medidas do decreto da eliminação dos subsídios dos combustíveis. Eles vão trabalhar essa semana em um novo decreto que vai ser melhor para todos através do diálogo com os indígenas.
Então, vamos ver o que vai ser. Porque sim, o Equador tem uma crise econômica forte e o país está com um déficit grande ainda. A gente espera que todo esse diálogo seja mesmo diálogo e que tudo isso dê o melhor para todo mundo, para progressar, para trabalhar e vai ser forte. E enquanto as medidas se demorarem mais em chegar, vai ser mais forte. Porque a dívida vai estar ali, a dívida não vai desaparecer. Os investimentos no Equador têm que chegar e enquanto tudo isso ficar assim, vai ser bem difícil. As medidas têm que chegar. Pode ser medidas não tão fortes, medidas de um dia a outro, sei lá, mas algo tem que ser feito. Então, o que a gente espera é que eles falem para encontrar as soluções que afetem o menos possível a gente. Então, amanhã, com o subsídio dos combustíveis, de novo, a gente espera voltar à mesma situação, só que com uma cicatriz. Não é que não aconteceu nada, porque sim, a coisa foi muito forte para todo o país. E ainda tem que se encontrar uma solução. Por enquanto, nós vamos trabalhar de novo, nós vamos debater, discutir e analisar tudo isso para saber quem deve dirigir o país. Qual o pessoal que tem as melhores ideias, ou fazer um encontro de ideias, debate, para poder encontrar as melhores soluções. Depois disso, de tudo isso, a minha ideia é fazer o que eu queria fazer desde o começo, porque eu não queria reportar tudo isso, não. Mas é o que aconteceu e eu acho até que seria falso não falar disso, eu morando aqui. Então, agora o que eu vou falar é sobre o Equador, mostrando roteiros, preços das coisas, cultura, costumes. Disso que eu vou falar, disso que eu quero falar no canal. Então, se inscrevam para ver mais disso, dessa aventura aqui, conhecer mais desse país. E eu até quero depois conhecer mais a região. Fique ligado, se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.